Boa noite a todos, sejam mais uma vez bem-vindos à live do Becri, dessa vez para apresentarmos o relatório do mês de julho. Convido a todos se houver dúvidas, né, a encaminhar para os membros de equipe. E para fazer isso é muito simples, no canto inferior direito, tem aqui um bate-papo, né, onde as pessoas podem colocar as suas dúvidas que ao final, né, do nosso bate-papo da apresentação do relatório, a gente vai responder todas as dúvidas. Deixa eu compartilhar aqui a tela. João, acho que está compartilhando, né? Certinho. Bom, pessoal, a gente tem, né, rotineiramente apresentado o relatório. Eu vou tentar ser mais sucinto ao longo dos tópicos, né? Mas, se houver alguma dúvida, a gente pode parar e discutir aprofundar a discussão de qualquer um desses itens, né? A gente sempre chama a atenção, né, do mailing list do Decri, a gente faz questão de colocar na capa do relatório, para que todos os cotistas possam, né, se cadastrar e ter acesso às informações que o gestor disponibiliza, né, a respeito do fundo de investimento. E a gente, mercado também, se houver dúvidas, fiquem à vontade para encaminhar essas observações, dúvidas, sugestões para este e-mail. Seguindo aqui o relatório, a gente sempre também divulga essa live, que é muito importante, faz parte do nosso compromisso, né, de manter essa gestão bem transparente do fundo, esse canal de diálogo com os investidores, para que a gente possa esclarecer qualquer dúvida, né, a respeito do fundo. E as lives, né, anteriores também, a gente coloca aqui um link para cada uma das lives, né, que aconteceram, essas aqui nos últimos 12 meses, né? Então, a gente, né, sempre preza pela essa transparência e, havendo dúvidas, por favor, encaminhe para a nossa equipe de gestão através do e-mail ou no final aqui da apresentação a gente também está disponível para esclarecê-las. Aqui é uma primeira parte mais cadastral do fundo, né? Fala um pouquinho sobre qual é o benchmark, como é que o fundo, né, aloca seus recursos, as principais características, quem são o gestor, administrador. Então, uma informação, né, que para quem está chegando agora é interessante também dar uma olhada e conhecer. Nessa mini DRE, que a gente sempre também chama atenção, tem aqui uma demonstração, né, da evolução das principais contas do fundo, né, com resultados, despesas e o que foi, né, distribuído dos últimos 6 meses, o acumulado no semestre e desde o início do fundo. Então, também é uma informação interessante para o cotista acompanhar. E lembrando que, em relação aos meses, o número de dias úteis faz diferença, né, na relação aqui do montante do mês, né? Não só, né, o número de dias úteis, mas tudo mais constante. Se um mês você tem 20 dias úteis, no outro mês você tem 21 dias, você teve um dia a mais de rentabilidade dos ativos, então é natural que se tenha, né, um retorno condizente a mais esse um dia útil, né? Na sequência, a gente também tem um outro gráfico que é interessante, a gente chama, né, a atenção dessa essas informações, que, do meu ponto de vista, são muito interessantes de se acompanhar também. Dos últimos 12 meses, o patrimônio líquido do fundo, a evolução patrimonial da cota, a distribuição de rendimentos, o montante que tem sido distribuído, né, por cota. Então, são informações que ajudam o cotista a entender melhor a dinâmica do fundo, conhecer, né, todos esses números e, assim, tomar uma decisão de investimento que é muito mais embasado, né? Gráficos também a respeito dessa distribuição de rendimentos, um dividend yield do mercado em relação ao preço de mercado, né? A gente percebe que o fundo
ele faz uma distribuição consistente ao longo do tempo, né? E né, que a gente vê realmente que é uma oportunidade de mercado. O fundo está sendo negociado no mercado secundário nos níveis atuais pelo dividendo que tem sido distribuído. Então, no mês de julho, né, foi distribuído 0,91 em função do valor da cota, um dividend yield de 1,40. Então, é um percentual bastante interessante e a gente sempre ressalta que é uma oportunidade interessante, né, para os investidores olhar com carinho para esse fundo. Depois a gente, na sequência, fala um pouco sobre a distribuição de rendimentos, explica, né, como é feita essa distribuição. Existe um gráfico aqui também que coloca, né, a evolução da inflação ao longo do tempo, porque essa inflação acumulada nos 12 meses, ela é importante para a definição da correção monetária que vai ser distribuída no mês, né? E quanto maior a inflação, maior, né, o percentual que é distribuído em relação à correção monetária. Tá? Aqui também tem uma composição de rendimento de quanto foi de correção monetária e quanto foi de juros ou outra rúbrica que, por exemplo, possa existir, né, ao longo do mês. Né? Então, nesse mês de julho, foram distribuídos 0,61 referente a juros e 0,30 referente à correção monetária dos ativos do fundo. Na sequência, a gente segue com a composição da carteira, e no canto direito dessa tabela, a gente tem aqui o status, né, onde existe ali uma informação visual interessante. Quando está com esse tiquezinho verde, quer dizer que o CRI está adimplente com as suas obrigações. Quando está com um xizinho vermelho, por exemplo, no caso do CRI PESA, ele está inadimplente. E com uma exclamação amarela, ele está com algum tipo de waiver, né, que foi negociado com os investidores. Então, é isso para prezar pela transparência, para que a gente consiga ser o mais tempestivo possível nas informações com os nossos cotistas e com os agentes de mercado. Está elencado cada um dos ativos aqui em ordem decrescente de participação na carteira do fundo, e a gente percebe que tem alguns ativos que correspondem em torno de 6,5%, 6% da carteira, mas você percebe que ele é bem diversificado, né? Então, a gente tem aí diversos ativos na carteira com uma participação relativamente pequena, porque, né, como é um fundo que carrega um crédito privado, a gente precisa de fazer esse processo de diversificação também, para que a carteira seja saudável, né, e havendo um ou outro evento de inadimplência, isso não contamine o fundo de uma maneira muito impactante. Né? Então, isso faz parte dessa estratégia de diversificação. Bom, depois dessa relação de ativos, existem outras informações também, que é a composição da carteira, por tipo de ativo, né? Então, majoritariamente o fundo aloca em CRIs, composição por spread médio e por indexador, né? O fundo também majoritariamente está exposto a IPCA, a uma taxa média de 7,6, né? Com 83% da carteira nesse nível, né, de taxa. E aí outras informações adicionais, setores, composição da série, distribuição geográfica de onde estão esses ativos. E aí sim a gente entra no relatório, né, no comentário do mês de julho, né, onde o Becri encerrou o mês com 26,61 milhões em caixa, correspondendo a 5% do patrimônio, 5,03% do patrimônio. Como a gente já havia comentado nos últimos meses, boa parte desse caixa foram alocados em operações do nosso pipeline, já constam naquela lista de ativos que foram né, elencados ali a respeito da alocação do fundo. Desse valor, né, dos 26 milhões, 13 milhões
eles estão alocados em operações compromissadas lastreadas em CRI, né, por conta desse benefício tributário, a otimização da rentabilidade. A distribuição do rendimento, como eu falei, foi 91 centavos por cota, representando 1,40, né, de dividend yield, e correspondendo a um valor, né, um montante de 5,69 milhões de reais distribuídos no mês de julho para os nossos cotistas, né? E aí, né, distribuído uma correção monetária de 33%, 67% referente a juros. Sobre os ativos da carteira, nesse mês de julho aconteceu o vencimento do CRI Nova Colorado 3, que já era um CRI mais antigo, que tinha, né, o prazo final previsto para término em setembro. E a devedora, né, resolveu liquidar antecipadamente esse CRI. Era um CRI com um percentual residual na carteira, né, era um percentual, aí, salvo engano, em torno de R$ 10 mil, e então honrou com todos os seus compromissos, sendo, né, encerrado antecipadamente, mas no mês que vem ele já se encerraria conforme o prazo estabelecido. Um outro ativo, né, que a gente também destaca esse mês, mantendo essa mesma linha de transparência e de mantê-los informados a respeito de tudo que acontece com os ativos do fundo, o CRI-GVI, né, que tinha que os investidores, em janeiro, eles decidiram dar um waiver no pagamento da parcela de amortização até junho de 25, efetuou em julho pagamento apenas de juros, voltando a ficar inadimplente. Ou seja, ele deveria ter iniciado a amortização em julho, mas ele manteve o pagamento apenas dos juros, como vinha fazendo ao longo do primeiro semestre, né? Já notificamos a securitizadora para que essa ação seja resolvida o quanto antes, e estamos aguardando a convocação de uma assembleia de investidores para deliberar sobre a situação desse CRI. Tá? Então, sobre esse ativo, é uma informação que, infelizmente, né, voltou a rescindir, mas não compromete a distribuição do fluxo financeiro que iria para o cotista, né? Porque a gente distribui os juros e ele tem honrado com os juros. Obviamente que é uma situação ruim, né? E a gente espera que essa assembleia seja convocada o mais breve possível para discutir de uma forma mais definitiva a situação desse ativo. Com relação ao CRI Correios, né, ele novamente efetuou o pagamento de uma das parcelas em atraso referente ao mês de maio. Está em atraso ainda a parcela de junho e julho. Estamos interagindo com a securitizadora, e a securitizadora informou que continua mantendo conversas com a devedora, né, que são os Correios, para que essas parcelas de inadimplentes sejam, né, de alguma forma, colocadas em dia. Aí a gente faz uma observação de que, conforme previsto na documentação da operação, precisa de completar 90 dias de atraso para gerar um evento de vencimento antecipado do CRI. O que precisa ainda, né, se esse evento acontecer, ser aprovado em assembleia dos cotistas, né, dos investidores. Bom, como esse fluxo, né, é baseado no imóvel que é dado como garantia, que é o centro de distribuição da companhia no Nordeste, a gente entende que é de interesse dos Correios colocarem essas prestações em dia para que, né, uma vez discutido em assembleia essa inadimplência, que o imóvel não seja
objeto aí, por exemplo, de execução das garantias, né? Seria, acho que, muito ruim para a companhia. Bom, aí a gente entra sobre um comentário a respeito do GPM, da inflação, que também, ela, como eu falei, repercute nos pagamentos, né, nos rendimentos do fundo, né, que a tendência de queda, né, do GPM apresentou uma nova retração com resultado de menos 0,77 em julho, acumulando 2,96 em 12 meses. Já o IPCA encerrou o mês com alta de 0,26 e 5,23 no acumulado em 12 meses. Acreditamos que a tendência de queda nos índices de preço se mantiver nos próximos meses. As expectativas podem convergir, né, para dentro da meta, e o Banco Central poderia indicar o fim do aperto monetário que a gente tem vivenciado. Isso aconteceu, né, já na reunião do Copom, a manutenção, mas o comunicado ainda veio, de certa forma, mais duro, né, informando que o Banco Central, que o comitê está vigilante, né, e que deu uma pausa para verificar se os ajustes realizados ao longo desse processo são suficientes para assegurar a convergência da inflação para a meta. Se esse cenário se confirmar, né, a gente teria aí uma expectativa de corte de juros, e esse corte de juros, esse movimento de queda da Selic, favoreceria os ativos de risco, como os fundos imobiliários. Então, a gente tem uma expectativa, obviamente, né, que ainda precisa ser confirmada, né, mas o mercado, de uma maneira geral, tem aí o patamar atual como um teto para a taxa de juros, né, salvo algum evento, vamos dizer, mais fora do normal econômico, né? E aí, quando eu falo normal econômico, seria algum tipo de sanção, algum tipo de outra situação, né, como a gente tem vivenciado aí alguns ruídos e estresse de mercado que possam, de alguma forma, interferir e que a Selic suba um pouco mais, porque acho que é um cenário que não é o base, né? A princípio, o cenário base é que a 15% é uma taxa já bastante restritiva e que tende a convergir, né, realmente as expectativas de inflação para o centro, né, para, pelo menos para as bandas da meta de inflação, né, o centro, que realmente a caminhada ainda é mais longa, mas se tivermos essa mudança nas expectativas e o início da flexibilização, isso favorece muito os ativos de risco, os fundos imobiliários tendem a se beneficiar disso. Então, a gente enxerga esse movimento como esse momento, inclusive, né, como para quem tem um apetite a risco e um horizonte de médio e longo prazo, e, né, constituindo essa carteira de ativos, aproveitando esse desconto que a gente vivencia hoje no mercado, é uma oportunidade interessante, né? E, por fim, a gente convida, né, os nossos investidores a se cadastrarem no e-mail do NIST, né? A gente sempre reforça o e-mail da gestão, gestão.dvm.banes.com.br, né? E também lembra que no nosso site existe lá um Excel que facilita, né, a vida dos cotistas, né? Tem gente que gosta de acompanhar e fazer contas, então os ativos estão disponíveis também em Excel no link do relatório. E a gente também, né, prezando sempre pela transparência e pelas informações mais acessíveis, a gente coloca uma seção dedicada aos ativos que estão com algum tipo de waiver, inadimplência ou em renegociação, percentual que ele tem na carteira e a atualização que esse ativo, por exemplo, aconteceu no mês, né? Ou não, às vezes esse texto é mantido porque não teve nenhum evento novo, né? O evento novo desse mês é realmente, né, o CRI GVI,
que ele deveria voltar a ter a amortização também paga e continuou pagando apenas os juros. E, como a gente comentou também a respeito do CRI Correios, que ele pagou a parcela, né, referente a maio, mas continua com a parcela de junho e julho em atraso. Tá? A princípio é isso, eu fico aberto a dúvidas e perguntas que a gente está aqui disponível para esclarecer. Marcos, acho que hoje a gente não tem perguntas. Se você quiser caminhar já para o final da live, porque eu acredito que não temos perguntas hoje, não. Bom, então, eu gostaria de agradecer mais uma vez a participação de todos, convidá-los, né, reforçar esse convite para que a gente, né, tenha aqui o maior número de pessoas possíveis nessa live, interagindo e esclarecendo essas dúvidas diretamente conosco. Um grande abraço, boa noite a todos e até a próxima divulgação do relatório. Um abraço.